Olá! Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Eliana Press, sou diretora do Instituto Atitude Ahimsa e hoje nós vamos ter a convidada Luana Camerini para a gente conversar aqui sobre a física quântica e a psicologia transpessoal na manifestação da realidade. Olha que tema importante, né? Para todo mundo que quer co-criar com Deus a sua vida com consciência, certo? Sairmos da inconsciência. E então nós vamos iniciar aí mais uma live da série Psicologia Transpessoal na Prática. E para esse tema tão vasto, intrigante, empoderador e transformador, nada melhor do que a professora Luana Camerini, que eu vou chamar aqui daqui a pouquinho para a gente conversar, né? Essa professora querida que hoje trabalha com a gente, que já foi engenheira civil, acreditem, e que hoje transformou completamente a sua vida com os conhecimentos de física quântica e também de psicologia transpessoal. A Luana já entrou, Jonathan entrou também, bem-vindos. Luana, querida, manda para mim uma solicitação para participar aqui dessa live comigo, que eu já vou pôr você para dentro também, né? E então, nesse percurso de tantas transformações que a Luana veio empreendendo na sua vida, né? Já participou conosco também da turma de 2018 da pós em psicologia transpessoal, já foi nossa aluna e hoje trabalha conosco. E ela é também terapeuta holística e terapeuta transpessoal. Ela é artesã na Transmute Organites, ativista quântica. Ela vai falar para nós sobre isso, né? O que significa isso. E aí, falei para vocês que ela é nossa professora, mas é justamente com qual disciplina? A disciplina de Física Quântica e Consciência, porque quando Luana veio cursar conosco após, ela já tinha um longo caminho e era profunda estudiosa da física quântica. Então nós nos encontramos com essa afinidade, porque a física quântica ela fundamenta os princípios da psicologia transpessoal e a Luana vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então vamos lá, vou colocar a Luana aqui para dentro. Entrar. E essa live tá concorridíssima, gente. Nossa, tive bastante retorno de interesse com relação a esse tema. Oi, Luana, bem-vinda, meu amor. Então, me ouvindo Tudo bem? bem? Tá um pouco baixinha. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Ah, tá. Eu acho que é o meu volume. Melhorou. Que bom. Que coisa gostosa ter você aqui comigo para essa conversa, né? Além de todas as artes que a gente faz juntas também, né, Lu? Gratidão pelo convite, Eliana. Então, já contei para o pessoal um pouquinho do seu percurso, né? Mas Sim. é claro que você é a melhor pessoa para falar sobre tudo isso, né? Sobre a sua própria vida. Então, eu quero começar convidando você a contar um pouquinho para o pessoal que nos assiste sobre você, né? E Tá. a gente daí segue aprofundando. Então, eu sou Luna Camerini, né? Quero primeiro dar boa tarde para todo mundo aí. Gratidão aí pela oportunidade, Eliana, pelo convite, né, de compartilhar tudo isso. De ser um pouquinho de contribuição, talvez, com o que a gente vem compartilhar aqui, né? Que sempre o objetivo é esse, a gente trocar experiência e energia para fazer diferença, né? E então, assim, eu vim.
realmente, eu vi a Eliana falando ali, eu vim de um percurso de 17 anos na área da construção civil. Fiz duas pós-graduações antes da psicologia transpessoal, né? Tudo para formação da construção civil, da engenharia civil. E chegou um momento que, de tanto tentar estudar para entender a minha vida, eu acabei sentindo um chamado muito forte de ajudar as outras pessoas, né? Facilitar outras pessoas nesse processo de entender a vida delas. Com base sempre, né? Com essa mente lógica, eu fui buscando na ciência comprovações para aquilo que que estava fazendo sentido para mim, né? Então eu fui conhecendo fui experimentando alguns processos terapêuticos de autoconhecimento até o momento que eu cheguei numa palestra e onde foi me dito que eu era responsável por tudo que eu criava. E aquilo mexeu demais comigo. É difícil tirar meu sono. E ali eu fiquei 3 noites sem dormir, muito brava com aquela informação, porque eu pensava assim, como pode eu ser responsável por tudo ter criado tanto caos, né? Então aquilo mexeu demais comigo. Eu dizia que eu era a menina do dedo podre, que eu só criava situações desafiadoras, que só criava não, né? Que só acontecia comigo. Eu era simplesmente vítima de Deus. Era coitado de Deus comigo, Deus era culpado por tudo, porque era ele responsável por cuidar da minha vida, né? Então eu terceirizava tudo para Deus. Muito cômodo, né? E aí, até que quando chegou essa informação, eu falei: "Meu Deus, e agora? Como eu vou olhar para isso?" Foi então que eu comecei a estudar, fui começando, me aprofundando mais nessa ciência, né? E fui entendendo de verdade o que de verdade acontecia. E foi aí começou um processo muito intenso de autoconhecimento e transformação. Então, quem conheceu a Luana de alguns anos atrás não tem noção da Luana que é hoje, porque eu acho que todo mundo, né, vive um processo de transformação contínuo, mas a vida é uma oportunidade de melhoria contínua, né? Mas assim, justamente por esse processo foi muito mais intenso nos últimos anos por eu estar me dedicando a estudar essa parte e entender e aplicar ela na minha vida, né? E hoje eu me sinto muito feliz de poder ainda ser contribuição. Eu me sinto, eu falo assim, professora, mas na verdade uma facilitadora desse entendimento, né? E a gente aprende junto o tempo inteiro, né? Assim, uma troca constante de informação e energia, a gente vai buscando evoluir. Então, essa é a Luana hoje, né? E aí, nessa transição, eu acabei me identificando muito, me desligando, vivi todo um luto de encerrar um ciclo de engenharia dentro de mim e iniciar um ciclo de terapeuta, né? E aí, comecei a trabalhar com as terapias, nisso veio junto a Transmute, que aí eu comecei a produzir os orgonites, e no fim, hoje a minha vida é só trabalhar com energia e olhar para isso, entender, buscar entender a energia, né? O que está acontecendo, o que está sendo, o que nós estamos vibrando o tempo inteiro. É isso que eu venho trabalhando hoje. É muito, muito interessante, Lu, porque assim, que maravilha a gente unir áreas, né, aparentemente separadas, né? Sim, Mas a gente então reconecta porque a gente sabe que nada está separado hoje, né? tudo junto, tudo E poder conectado. trabalhar na interface, que é o que você está fazendo, né? Você iniciou numa área bem exata, né? E Sim, aparentemente desconectada do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, mas na verdade você construiu um caminho de conexão entre essas áreas, em que hoje você trabalha com a ciência, com a física, com a energia, com a consciência, com o desenvolvimento pessoal, né? Você fez sim. você criou um, vamos dizer assim, uma receita, né, Uma de um fórmula. novo bolo aí, Sim. né?
e pode oferecer isso para nutrição aí das pessoas, né? Pegando a metáfora aí da culinária do bolo. Nossa, tá carregando. Não sei se tá com a internet fraca. Agora eu perdi conexão com a Luana. Vou esperar um pouquinho. Não sei se quem está nos assistindo, se continua nos vendo, se puder me dar um ok, que acho que a Luana caiu. Daqui a pouquinho ela volta, deve ser problema de internet, né? Mas assim, muito interessante isso que a Luana estava falando realmente, né? E ela falou também a respeito disso, assim, né? De se sentir vítima das coisas que acontecem, como ela se sentia, né? Antes de ter esse conhecimento, que ela era criadora de tudo que acontecia na vida dela. E quantas de nós, né? Quantas pessoas têm essa sensação de se sentir impotente diante das coisas que acontecem. E então pensar, mas como pode ser que eu sou criador, que eu sou criadora desses problemas que eu estou vivendo? E a verdade é que a falta de conhecimento sobre como isso se dá e como se manifesta a realidade, a falta de conhecimento é que gera essa impotência, porque parece para nós que tudo vem de fora, né? Então é necessário realmente um conhecimento para a gente identificar a causa. Deixa eu ver aqui, dei uma mensaginha pedido. Ah, sim, aqui. Para participar, entrar ao vivo, Luana vai voltar aqui agora. Vamos ver se a Luana entra de novo. Eu já aceitei. Ah, aqui, ó. Entrar ao vivo. Ela já deve estar chegando aqui novamente. E a internet às vezes nos apronta isso, né? Faz parte. Aqui, acho que ela não está conseguindo entrar ao vivo. O que será que está acontecendo? Porque eu tô clicando, gente, para ela entrar e não entra. Vamos ver. Agora acho que ela vai entrar, vamos ver. Não ainda. Mas que coisa! Aqui? Pois é. Oi. Ah, tá chegando. Oh, meu Deus! Que estranho. Acho, acho que a energia tá tão forte aqui que tá derrubando a internet. Fechou duas vezes, depois eu clicava para te chamar e não aparecia a opção. Dizia que eu não conseguia chamar. Pois é, e eu te aceitei aqui várias vezes, mas não entrava. Enfim. Agora estamos aqui. Sim, sim, também faz parte, né? A gente aprender a ser persistente, obstinada, Verdade. né? E mostrar que a gente quer. E isso é uma lição também, né? Que eu tenho percebido assim, que muitas coisas para acontecer na vida é como se a gente precisasse focar a nossa vontade naquilo, né? E aí, pronto, provou que quer mesmo, a Esse é o obstinação. segredo, né? O segredo do segredo, eu diria. Sim. É um desejo sincero, é o segredo do segredo. O desejo sincero, exatamente. Olha só. Já estamos dando aí umas dicasinhas, É. ó, né? Dando um adiantamento que, na verdade, quem está aqui com a gente, até a gente combinou, né? Eu combinei com a Luana que no final dessa live ela vai ter algumas dicas práticas para dar para você que quer saber mais, né? Como fazer para ter a consciência da manifestação da sua realidade, certo? Certo. Então, Lu, eu estava falando aqui enquanto você saiu, né?
comentando assim que você até colocou, né, de uma fase da sua vida antes de ter esses conhecimentos, né, de que você se sentia vítima, né, das Sim, coisas que aconteciam e quantas vezes, né, as pessoas, né, nós já nos sentimos e as pessoas que nos assistem também podem se sentir sem ter a mínima ideia de como surgiram os seus problemas, né, as situações desafiadoras, e verdade. não conseguem ver a relação né, da sua, da sua interioridade como um espelho daquilo que está acontecendo. E aí eu estava comentando que na verdade essa sensação de impotência ela vem pela falta de conhecimento. Porque Concordo. se você não conhece, né, como é que você pode realmente é, é, realmente se apropriar daquilo e passar a manifestar com consciência? Não é Sim, possível. Primeiro é necessário realmente se abrir para o conhecimento, né, Lu? sim, verdade. Concordo. É super importante, senão tu vai passar, já tem, é Jung que fala, né, que senão a gente vai passar a base do inconsciente por anos chamando de destino, né, e na verdade é o inconsciente que está nos dominando, né. É super importante a gente saber disso, prestar atenção, ter consciência do que o inconsciente é capaz. Justamente porque quanto mais consciente a gente se torna, né, buscando autoconhecimento é o caminho para isso, né? Para isso aí, meditação, terapia, já dando dicas, né? Terapias, as terapias vão nos ajudar muito. Por exemplo, a transpessoal, né? Que daí, o que aconteceu comigo, né? Já entrando mais aqui no assunto da live. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu fui usando tudo isso que eu fui aprendendo depois, quando eu entrei na transpessoal, eu fui associando todas essas informações do meu processo de criação em realidade com ferramentas para acessar o meu inconsciente, acessar o meu saber, acessar o meu ser, conectar mais comigo e conseguir chegar em informações e poder transformar mesmo, me conhecer e usar isso a favor de situações que eu precisava melhorar em mim, sabe? Perceber o que eu poderia fazer diferente comigo mesma, né? Como o que estava acontecendo, que estava lá, uma sombrinha que estava lá me incomodando e eu não estava conseguindo identificar. Então, eu passei a usar a psicologia transpessoal, né? As ferramentas que ela nos oferece, que são inúmeras, para esse processo de autoconhecimento e para com os meus clientes, interagentes, né? Para facilitar o processo deles também nisso tudo. Agora, uma questão interessante que eu ia linkar ali a hora que eu caí da live, né, com isso que a gente está falando agora, é que eu falo que hoje, Eliana, o meu atendimento, como tu falou, assim, é baseado em tudo que eu fui experimentando, né? A forma como eu lido com a minha vida, a física quântica, eu falo que ela passou a fazer parte do meu estilo de vida. Não é algo que eu só estudei, que eu sei que existe. Eu busco colocar ela em prática todos os dias da minha vida, identificando o que eu estou criando de realidade para me tornar cada vez mais consciente e fazer diferença, né? Fazer diferente, assim. Porque não adianta eu só saber que ela existe, assim. Eu preciso realmente ser 100% responsável, realmente perceber quando eu estou sendo vítima, quando eu estou caindo nas minhas ciladas, no que eu estou criando, né? E aí, para escolher fazer diferente. Perceber se a minha frequência baixou, buscar ferramentas para elevar a minha frequência. Então, eu falo que eu sou o meu laboratório, né? Eu fico identificando, fico buscando em mim, assim, aplicar em mim informações técnicas para poder mudar essa frequência, identificar essas questões e fazer diferente. E aí, hoje, assim, tudo isso que eu fui experimentando, que, claro, a minha cabeça de terapeuta hoje é baseada na minha vivência dos 17 anos de engenharia. Então, assim, a, a mesma, na mesma formação, pessoas com experiências diferentes vai se formar terapeuta diferente.
Porque vai ser com base, por exemplo, esses 17 anos de engenharia modelaram a forma que eu entendo as coisas. Uma pessoa que veio de 17 anos de outras experiências vai lidar com as mesmas ferramentas de uma maneira diferente, né? Então, assim, e aí o que que acontece? Os clientes inteligentes que chegam para mim, eles vão chegar por ressonância, né? E eles vão ser atraídos para mim, assim como eu vou atrair eles, justamente pelo que eu tenho para oferecer, pela minha frequência, a gente vai sintonizar, né? Como o radinho. E aí, à medida que eu sintonizo com eles, eu sirvo para eles diferente de um outro terapeuta que se formou junto comigo, por exemplo, né? E vai ter momentos que a pessoa tem mais afinidade com o meu tipo de atendimento, tem momentos que vai ter mais afinidade com o tipo de atendimento de outro profissional, justamente porque a gente vai se formando com base no que a gente, com a nossa experiência, com o nosso entendimento, né? Então, hoje eu atuo de uma forma, eu falo que eu atuo assim, eu gosto de trabalhar de uma maneira que eu busco facilitar o entendimento das pessoas para que elas produzam o seu próprio combustível. Não que elas fiquem dependentes de mim. Não tem problema algum elas virem fazer uma série de sessões para buscar o seu autoconhecimento, para se transformar, querer dar uma calibrada e uma energizada. Ótimo! Eu acho muito bom, eu acho um autocuidado maravilhoso que as pessoas devem ter com elas mesmas, né? Só que o que eu gosto, meu atendimento hoje, assim, é baseado em ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão criando de realidade, com base no que elas viveram, e com isso que elas estão projetando para o futuro delas, né? Com base no que elas estão vibrando no momento. Então, é entender o processo de realidade que elas estão criando, né? Com base nas memórias, muitas vezes, da criança interior, tudo isso que a gente vê lá na transpessoal, né? E o que elas estão projetando para o futuro de acordo com a frequência que elas vibram hoje, né? Então, elas podem transformar a forma que elas olham para o passado, isso reflete no presente, a forma que elas projetam para o futuro, isso reflete no presente, né? Isso tudo a gente olha lá com mais facilidade, com mais clareza na aula de física quântica. Mas, assim, isso por quê? Porque eu entendo, eu sinceramente gostaria que isso fosse ensinado para as crianças lá na escola, no primário. Eu acho que essa informação deveria ser básica. Imagina se as crianças nascessem conscientes, né? Crescessem conscientes, assim, que mundo a gente teria, né? Não fosse vítima, ficar reclamando de tudo, ficar criando realidade desafiadora, botando culpa nos outros, sem entender que ela é parte total responsável de tudo que está acontecendo, né? Que ela contribui para o meio. Então, assim, não é o meio que influencia nela, tudo é reflexo, tudo, né? É tudo um reflexo, o externo é reflexo do interno. Então, se isso fosse essa informação, eu acho que deveria ser distribuída para todo mundo merece saber o quanto é responsável e pode mudar, porque ao mesmo tempo que tem o peso ser responsável, tem um alívio, né? Porque assim, tudo bem, eu sou responsável por todo o caos que eu crio na minha vida, mas eu também sou a única pessoa capaz de fazer a transformação. E isso é muito, Sim, muito claro. especial. Porque se responsabilizar, seja por o que for, né, que esteja acontecendo, é o que nos empodera. Porque assim como a gente faz, a gente pode desfazer e fazer outra coisa. Então, admitir, né? Ok, se sou eu que faço, como é que eu estou fazendo isso? E poder mudar essas chavinhas para fazer diferente, né? É bem isso. É bem isso. É E essa muito consciência que faz diferença, né? Exatamente. E assim, essa consciência que você está trazendo é a grande virada mesmo, né? Daquela impotência que a gente falou agora há pouco, esse sentimento de impotência, né? Para o empoderamento real. Né? Esse é o real empoderamento. Esse é o real empoderamento. E
né? Quiçá, daqui a um tempo, nós vamos chegar a trazer isso na educação das Ai, crianças, meu né? sonho. Mas antes, nós precisamos que os adultos tenham essa consciência, Sim, é esse verdade. entendimento, esse conhecimento, porque os adultos é que fazem, né, o formato do sistema É, educacional. exatamente. E não só o sistema educacional formal, mas a educação em Em casa, casa tudo, também, aham. Ah, porque né, já Lu? começa por aí, né? Agora na pandemia se viu muito sobre isso. Quantos pais botavam a responsabilidade da educação para a escola, né? Então, Sim. assim, já E começa aí o processo de terceirização. Meu filho não está sendo bem educado, meu filho não está. Só que, assim, quem está educando o filho, na verdade, né? Então, assim, a responsabilização de tudo, na verdade, que a gente cria para a nossa vida é reflexo nosso. E a gente tem que identificar o que a gente está criando, o que a gente está projetando, né? Muito, sim, eu acho muito legal isso. são muitos pontos que você veio trazendo que são ricos demais, né? Uma outra coisa que você falou, a questão assim, né? Tudo que os clientes que chegam para mim, eles chegam por ressonância. Sim, Na verdade, os conhecimentos da física quântica, eles trazem para a gente esse entendimento de que tudo o que acontece na nossa vida, ela é por ressonância, sim. né? Porque é uma sintonia de frequência onde aquilo que você é, está ressonante ou parecido vai acontecer para você naquela mesma frequência, né? E não Exatamente. é por acaso. Sim, E tem tudo a ver com o que o Jung trouxe, denominando como sincronicidade, sim. né? Uhum. Que são as coincidências que acontecem na nossa vida que são improváveis, mas que acontecem, Aham. né? Na Sim. verdade, elas são muito prováveis porque elas acontecem pela ressonância, uma lei física, É, né? E isso é muito interessante porque eu digo assim que como dar algo errado na vida. Não tem. Não aham. tem como dar nada errado na vida de ninguém, Tá tudo certo. É né? só... E se a gente entender isso, é mais uma leveza. Esse é o Porque fluxo, né? tudo, porque gente, assim, tudo o que acontece acontece por ressonância. E se é assim, aquilo que te corresponde está acontecendo exatamente como você precisa. É, exatamente. Então, essa ideia de pensar, mas eu não queria isso, é muito superficial. Porque se isso está acontecendo, é porque profundamente você quer aprender com isso. É uma situação que vem para te entregar para o que você é de verdade. É como se você está usando uma fantasia e achando que é alguma coisa que você não é. Sim, E aquilo, e aí você ressoa de acordo com aquilo que você pensa que é, sim. aquilo te traz uma situação, é, uma situação, vamos dizer, Desafiadora? como? Desafiadora? Desafiadora né, lastimável, aquilo te traz uma situação lastimável, só para que você se descubra maior do que aquilo e saiba que possa se desidentificar disso. Isso assim, ó, só dando um exemplo, quando a gente tem medos, a gente atrai aquilo que a gente tem medo. Sim, E sabe por quê? Para que você possa enfrentar aquilo e descobrir que você é mais do que aquilo. Isso te torna exatamente. mais resiliente. Isso te Perfeito. faz descobrir que você é muito mais forte do que você pensou que você era. É, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente percebe que tudo se torna oportunidade, né? Em vez de ver os desafios como um azar, como algo que deu errado,
pode perceber tudo como oportunidade, oportunidade de te tornar ainda melhor, né? Então, e isso é outra questão, assim, perceber outra dica que já seria, assim, perceber, fazer a pergunta, né? Para que eu estou criando isso? Não é nem por quê, né? Porque tu tá querendo ainda é muito vítima ainda, tu tá querendo buscar uma justificativa de por quê. Para que é de fato se responsabilizar? Para que eu, Luana, estou criando este desafio na minha vida? O que eu quero, que eu busco aprender com isso, né? Porque eu sou responsável. Então, o que eu preciso identificar aqui para poder fazer diferente daqui para frente, né? Perfeito, perfeito. E aí a Sabe gente. quem que tá? Ah, Quem entrou aqui é a Ana. Agora ai, faz eu conheci tempinho já que ela entrou. Tá cheio de gente na da sala minha assistindo a turma. gente. Sim, da tua turma, isso. Então, falando sobre a tua turma, Lu, Sim, você então participou com a gente na pós de psicologia transpessoal, na turma de 2018, isso. né? Então, Aham. assim, fazendo uma rememoração um pouquinho, o que que você pode dizer para gente que te levou a querer fazer a pós em psicologia transpessoal? Foi justamente buscar mais ferramentas e mais entendimento sobre tudo isso, né? De- e para oferecer, né? Inicialmente foi para, eu pensei na parte profissional, assim, né? De ter uma certificação, buscar um respaldo, buscar mais ferramentas para que eu até para minha segurança mesmo, sabe? De chegar e dizer assim, sou terapeuta, né? E aí, assim, isso tudo foi para agregar mais qualidade nos meus atendimentos, digamos, inicialmente. Só que depois eu me deparei com um monte de ferramentas, né? Durante, assim, me deparei com um monte de ferramentas onde tu entra no curso de um jeito e sai de outro, né? Porque ao quando não é uma formação onde tu vai só aprender algo para passar adiante. É uma formação onde tu vai experimentando todas as ferramentas. E à medida que tu É, sim. experimenta, o processo vai acontecendo contigo. Então, eu fui me identificando com algumas, fui percebendo que algumas me causava, por exemplo, como é que a gente fala? Resistência, e justamente onde tem resistência é onde a gente mais tem que olhar, né? Então, assim, a gente. De novo, oportunidade, eu vi após como uma oportunidade de me melhorar, né? Tanto como profissional quanto como pessoa. Sim. Sim, e tudo a ver. Eu ia dizer, quando você falou, eu sou o meu laboratório, né? No começo, eu falei, mas isso é muito transpessoal, porque tudo que a gente faz é assim, né? Aham. Então, é muito legal porque você melhora dentro e melhora fora ao mesmo tempo. Sim. Você usa os recursos todos, né, Aham. com você, e então você também pode contribuir melhor, Sim. né? Então, A parte ali dos atendimentos que a gente falou também, né, da ressonância, eu acho que é uma reflexão bem especial. Os terapeutas, seja transpessoal ou quem estiver chegando, passando por aí, sempre se questionar assim, de novo, para que eu estou atraindo este cliente, né? Porque que nem a gente falou ali, tem algo ressonante que está fazendo vir essa pessoa para você. Por que não foi entre tantos terapeutas que existe hoje online, todo mundo está atendendo, então o que acontece? Por que não foi para outra pessoa? Foi para você que chegou aquela pessoa. Presta atenção se não tem algo ali, né, que mexe. Aí eu vou olhando para isso no meu atendimento. Cada vez que chega um cliente, ele começa a falar, eu penso, para que eu atraí isso? O que tem nele que eu preciso limpar em mim? É uma oportunidade, eu me coloco à disposição para facilitar o processo do outro, mas ele acaba vindo como uma oportunidade de aprendizado para mim, né? Então,
Na verdade, o tempo inteiro. Por isso que eu falo que eu fiz da física quântica um estilo de vida. Sim, Porque eu passo o tempo inteiro analisando, mas isso pode parecer uma coisa pesada, mas não é não, sabe? Assim, quando fala, Luana, eu passo o tempo inteiro analisando, não vive, né? Não, eu vivo e é muito mais leve para mim ser assim. Porque quando eu entro num estado de não estar, que na verdade seria assim, não estar consciente, né? Eu entro num estado de vítima e aí tudo fica muito mais pesado. exato, Então, quando eu passo a estar exato. consciente, eu presto atenção no que eu estou criando e aí eu percebo, poxa, eu que estou criando isso, eu atraí essa circunstância, eu atraí essa pessoa, eu preciso elevar minha frequência, eu preciso limpar memórias aqui, eu preciso acolher minha criança aqui, e aí eu vou identificando o que está acontecendo, o que está contribuindo para aquela situação e vou buscando melhorar. Para que aquilo, Uhum. quando aparecer de novo, porque a vida é uma professora tão boa que repete as lições até a gente aprender, né, Eliana? É, Daí, quando acontecer de novo, eu vejo se eu já consigo lidar de uma maneira melhor, né? E aí, até só sei que resolvi quando a situação chega e eu já. Ah, situação, agora você não me incomoda mais. Né? sim, Então, assim, sim. A situação te larga quando você já larga a situação, né? isso. Aí o desapego acontece nesse momento. Eu olho se tá tudo bem, tá tudo certo, entra em harmonia com o que seria um problema e aí o seu problema some. Sim, bem interessante mesmo, muito bom. E com base nisso E tudo, Lu, então, esse trabalho todo, né, toda essa transformação e essa criação dessa forma tão genuína tua, né, de trabalhar, de ajudar as pessoas, seja nas terapias, seja nas aulas que você dá também, né? É, o que que você pode dizer sobre como é que a psicologia transpessoal te apoiou a você desenvolver também uma contribuição genuína tua, assim. ela facilitou muito, né? Porque a psicologia transpessoal me trouxe mais consciência, mais autoconhecimento, né? É, e me trouxe uma série de ferramentas para conseguir fazer o mesmo com outras pessoas. Então, eu entendo que ela foi, ela vem como um instrumento de que para trazer mais clareza. Então, eu uso ela como com esse propósito, né? Então, de maneira genuína, eu acredito que é contribuição dessa forma, né? E isso me alegra muito a alma, sabe? Me sinto muito útil à medida que eu consigo trazer essa clareza, sabe? Porque eu fico muito, muito feliz, assim, realmente eu sinto que eu tô cumprindo o meu propósito, era isso que eu tava buscando, né? Quando as pessoas, a gente começa a conversar através das aulas, eu faço as vivências também, né? Onde eu uso o Ho'oponopono como ferramenta chave para transformação, que traz justamente essa consciência de ser 100% responsável, né? E aí aplico uma série de ferramentas da transpessoal justamente para isso, para esse autoconhecimento, esse mergulho interno, né? E aí, à medida que as pessoas vão se transformando, vão se dando conta, né, dessa responsabilidade, se desvitimizando e a frequência vai mudando e elas vão mudando a vida, né? Porque eu falo que a fórmula seria, né? Tudo é energia e energia é informação vibrando em determinada frequência. Mudou a frequência, mudou a vibração, mudou a realidade, né? Então a gente tem que identificar o que está vibrando, qual é a informação que está vibrando, e o universo, como um grande leitor de campo eletromagnético, só diz sim. Então, qual é a frequência do campo eletromagnético? É sim o tempo inteiro, né? Você que está criando.
E com isso, aí a gente vai percebendo que pode fazer diferente. Então, quando eu ouço assim, nossa, Luana, fez sentido, as fichas caíram, mudou minha frequência, tá mudando a realidade. E é matemático, né? Muito rápido, assim, de realmente mudou, mudou. Então, eu fico muito. Aí eu sinto que eu tô cumprindo meu propósito, sabe? Assim, poxa, Sim. então tá. E por isso que eu falo que isso para mim é ajudar a pessoa a se tornar alquimista da própria vida, você produzir o seu combustível, e não depender de mim para ficar vindo ali se sentir bem. Entende? Sim, Eu gosto isso é de. muito importante, isso que você está falando, né? Não para vir ali para receber um tanto de energia, se sentir mais. Claro que a pessoa se sente, né? Eu digo muito isso assim. As terapias energéticas são terapias holísticas, são cuidados paliativos. Sim. Os Isso, cuidados tá paliativos, trabalhando o eles são sintoma. isso, eles são importantes, claro, né? Aham. Momentaneamente, para tirar a pessoa daquele trauma, ou Isso. Tem hora que precisa daquele começar assim. mal-estar, É. né? Aquele mal-estar e ela poder respirar e saber que Uhum. tem algo, né? Além disso, mas é um cuidado paliativo porque não resolve, né? Sim. Ainda é alguém, você, né? Um terapeuta holístico que trabalha com as energias está fazendo pelo outro Sim. aquilo que o outro deve se É. apropriar, né? Na sua própria. Oi, desculpa. Então, isso, né, Lu? Isso você falou Valeu. é É. fundamental, é muito importante. Não tem problema, eu falo assim, ó, não tem problema nenhum você de vez em quando querer receber só uma terapia energética. Eu acho que é maravilhoso, é igual eu receber uma massagem, né? Mas é Sim, eu só querer que a massagista resolva por mim, entende? Tudo que eu vou fazer, por exemplo, né, uma massagem modeladora, vai mudar meu corpo? Vai, mas dependendo do que eu comer, da atividade que eu fizer, entende? Não adianta, eu falo que assim, receber esse tanto de informação e não colocar em prática, né, é ir no nutricionista e comemorar comendo pizza, né? Então, assim, a gente precisa estar consciente e não vai ser 1 hora e meia de sessão que vai mudar a vida da pessoa, mas o que ela vai fazer com aquela informação depois de 1 hora e meia é que pode ser transformador. Então, assim, não tem problema, de vez em quando, tudo que a gente quer realmente é um processo de limpeza, é um processo de energização. Só que se você não souber se carregar, não souber que a bateria está dentro de você, você vai sempre precisar do outro e tá terceirizando, né? Justamente não está sendo responsável pelo seu processo, e aí está terceirizando para o outro te energizar. E aí não faz muito sentido com o que a gente estuda aqui, entende? Daí, por quê? perfeito, perfeito. Porque a outra informação, né, que seria a conexão da física quântica com a espiritualidade, nos mostra que a centelha divina está dentro de nós, né? Então, assim, se existe uma sementinha do divino em nós, se nossas células vibram a energia da matriz divina, a fonte de criação disso tudo, então, assim, eu sou Deus em ação, eu sou parte de Deus, sou imagem e semelhança. E se eu sou Deus, entendendo que se nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos deuses do nosso micro-universo, né? Deus, a fonte criadora, é responsável pela criação do macro-universo, mas do nosso micro-universo somos nós. E nós criamos com base na nossa frequência. Deus só diz sim para o que a gente quer. Ele jamais vai desejar que algo ruim aconteça na nossa vida. Então, se você cria desafios, os desafios foram criados por você, né? Então, Sim, quem tem que sim, resolver os seus desafios e criar facilidade e leveza é você. Então, sim. né, a gente tem que entender isso e perceber que nós temos essa força divina dentro de nós e muitas vezes está apagadinho. É.
E aí a gente vai E, lá pedir para o outro acender a nossa chama e deixa apagar, e o sim, outro tem que acender e deixa apagar. Tem que manter sim. isso dentro da gente, né? Manter E a eu me chama. lembro que você, inclusive, né, Lu, como terapeuta holística, teve um momento no teu percurso de que você ganhou essa clareza de que realmente você não queria mais, né? Era frustrante como terapeuta você trabalhar só dessa maneira no efeito e não ajudar a pessoa na causa Sim. daquilo que ela estava criando, né? Ajudar ela a se apropriar, a se empoderar. Eu me lembro desse momento no teu percurso, né? Você falou, eu não quero mais continuar trabalhando para a pessoa depender de mim. Isso. Então, até mesmo como terapeuta holística, né? Se o terapeuta tem o desejo sincero de ajudar, cria uma frustração trabalhar só no nível do efeito, né? Sim, é exatamente. Eu falo assim para os meus clientes, né? Olha, o que você quer? O que você está procurando? Você quer aprender a criar sua realidade de uma forma com mais leveza, como você verdadeiramente merece? A gente vai conversar e eu vou te ajudar nesse processo. E vamos buscar as informações lá das suas memórias, do seu passado, coisas que estão interferindo no seu presente e projetando para o futuro com base nisso. Agora, se você só quiser um processo de energização, uma hormoniterapia, algo para você sair se sentindo melhor, tudo bem, a gente vai para a maca, a gente faz a sessão, a gente relaxa, aproveita, tudo bem. Só que quando eu comecei os processos, porque eu fui estudando a física quântica para aplicar na minha vida, mas entrei no mundo das terapias através de terapias tipo barras de axis, né? Uma série de ferramentas onde eu aplicava em alguém, em algo para a pessoa se sair melhor. Tudo bem, não tem nada contra isso, tudo certo. Às vezes é a forma que foi a forma que eu entrei no mundo da terapia e também foi, eu sou grata por isso, né? E é a forma que às vezes as pessoas vêm buscando, porque elas, por não terem essa consciência dessa responsabilidade, o que elas querem mesmo é uma solução terceirizada, assim. Por favor, Luana, faça alguma coisa por mim. Sim, e é uma ponte, né, Lu? É Tá uma tudo ponte certo, entre né? aquilo que a gente estava falando do sentimento de impotência Sim. para a abertura para o empoderamento. Esse Aham. momento de receber, né, e de mudar a frequência é uma ponte. Exatamente. Então eu entendo assim que daí eu tive esse processo de transição dentro da própria terapia. E hoje eu falo assim, eu nem sei mais como explicar. As pessoas vêm me pedir, Luana, com o que que tu trabalha? Eu falo, não tem uma técnica pronta, né? Hum, Eu venho aqui que a gente vai melhorar. É isso. Porque depende da necessidade, né? Depende qual é a necessidade real. isso, no sentido que, e sempre falo o seguinte, o que você, justamente, né, o que você está querendo, porque não sou eu que vou te melhorar, mas eu posso te trazer uma série de informações que se você colocar em prática, sim, aí a vida vai melhorar. Porque você mudou, não foi o mundo que mudou, não foi nada diferente, você mudou. Você mudou a informação e com isso mudou a frequência. E o resultado é natural que vai mudar também. Então, a Luana, ninguém, né? Nem, essa é a coisa. Às vezes a gente endeusa algum terapeuta, entendendo que ele faz a diferença na nossa vida. Mas, na verdade, se você sintonizar e botar a energia que a pessoa vai realmente fazer algo por você, vai mudar a tua vida, vai. Porque se eu beber um Uhum. copo d'água e achar que ele é a minha cura, ele vai ser. Se eu beber um copo d'água e achar que ele é meu veneno, ele vai ser. Então, se eu depositar a confiança de que o outro vai ter mais facilidade de fazer para mim, por mim, nosso outro vai ser o Deus da minha vida, né? Sim, Mas eu acho muito importante a gente ter a clareza e quanto mais puder é, expandir essa informação, né, de que todos somos deuses, todos temos essa centelha divina em nós, todos temos essa capacidade de transformação, né? Eu acho isso muito mais importante.
É. Isso é interessante que você está falando, porque, de fato, né, aquilo que a gente em- empoderar ou projetar que tem poder para fazer alguma coisa em nós, vai ter um Vai ter. efeito, porque na verdade a gente está projetando o nosso poder, né? Exatamente. E é interessante que até mesmo as pesquisas sobre o efeito placebo estão aí Sim, para comprovar total. isso, total. Exatamente. Exatamente. Né? Né? Então, assim, no que a gente botar energia, expande, né? Então, se a gente, no que a gente acreditar, e isso tem tudo a ver com essa questão, né, dos terapeutas e da nossa responsabilidade ou como cliente, né? Porque aí é que tá, né? Muitas vezes não é por eu ter essa consciência e tô longe de ser muito sábia nisso, eu simplesmente estudei alguma coisa, né? Mas digamos assim, não é por saber disso que eu consigo controlar tudo, e até porque não dá para controlar, quanto mais controle, mais medo, né? Mais menos fluxo. Então, assim, mas eu não consigo criar o tempo inteiro só alegria e leveza na minha vida, né? Eu também tenho desafios, eu também crio situações para o meu aprendizado, né? E a vida é em onda, né, Eliana? Se ficar uma linha reta, parou. Fim de jogo. Então, a gente precisa entender, só que a gente ajusta essa frequência dessa onda, né? Se a gente vai fazer uma frequência que vibre mais alto ou mais baixo, né? Mais denso ou Sim, mais leve, né? Então, isso nós somos o sintonizador, que é isso que a gente precisa ter consciência, né? isso. Essa valvulinha da sintonia está dentro de nós, né? Exatamente. Então, a gente Sim, precisa ter essa consciência. Isso faz toda a diferença, né? sim, E é assim que eu sim. vivo a transpessoal e vivo a física quântica todos os dias. Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu passo o tempo inteiro observando o que eu estou criando de realidade. Realmente, assim. Literalmente. E Lu, você contou aí um percurso, né, da tua vida, que na verdade assim foi uma jornada abissal, assim, de uma distância abissal, né? De uma forma de viver realmente, de entender o mundo, de se relacionar com a vida, para outra que você vive hoje, né? E que até ajuda e até contribui com as pessoas, ajudando nessa travessia abissal, né? Aham. Mas que é completamente nossa, né? Como possibilidade, Sim. então ajudando. E aí eu queria perguntar para você assim, dentro desse processo todo de transformação, né? Quais foram as suas dificuldades, os desafios, os medos, sabe? Para colocar tudo isso em prática, desde que você se deu conta de que, sabe aquele momento, como é possível que eu tô criando esse caos na minha vida, né? E como é que foi internamente essa jornada da heroína, vamos dizer assim, para chegar nesse momento, nesse lugar hoje. Olha, Eliana, eu acho que eu me identifico, eu até consigo perceber algumas pessoas que quando entram em contato com essa informação também levam um choque de realidade, assim. Eu me identifico quando aconteceu isso comigo há anos atrás, né? Que foram essas duas informações, assim, você é responsável, 100% responsável por tudo, e você é Deus. Eu também achei um absurdo ouvir isso. Porque daí eu seria responsável por quem eu botava a responsabilidade, né? Assim, Ah, ótimo! e agora? Se eu sou Não Deus tem nem, e a nem culpa é de Deus, a culpa é de Deus, mas agora eu nem consigo mais terceirizar. não consigo terceirizar, porque agora eu sou Deus. Então, não, eu lembro que eu fiquei braba. Fiquei braba com essa informação, assim. E pensei, não pode ser certo isso. Então, primeiro me deu um conflito, assim, porque justamente eu me senti perdida.
de não ter mais em quem botar a culpa, sabe? Assim, a sensação foi essa, sabe? Não tem mais em quem botar a culpa, agora sou eu. E depois o segundo sentimento foi assim, tá bom, então se eu crio o caos, eu também tenho a oportunidade de mudar, e aí me trouxe um alívio, né? E eu percebo que um dos maiores desafios muitas vezes é compartilhar isso com pessoas que são muito resistentes, porque no primeiro momento tem coisas que a gente traz assim, que é dito da física quântica mesmo, quando tu entra mais a fundo nela, né? Que se tu entendeu ela, tu não entendeu nada, né? Porque é realmente esquisito de entender, é fora do nosso do comum, assim, do que a gente é ensinado justamente. Então, assim, no início, um dos desafios era não ter muito com quem conversar. Porque Uhum. era meio louco, assim, como é que eu vou falar para as minhas amigas isso? Como é que eu vou falar para minha família isso? É totalmente fora do que todo mundo fala, né? Então, assim, a minha sorte por ser abençoada e meus pais virem comigo nessa jornada. Eles estavam comigo nessa palestra onde aconteceu esse insight, assim, e foram para casa incomodados com a mesma situação, né? Então, assim, eu tive sempre essa oportunidade de eles desenvolverem esse aprendizado comigo e isso facilitou, né? Só que mesmo assim. E depois disso, daí outras pessoas resistentes, quando eu vou trazer esse conceito, e aí eu percebo que a pessoa naquela hora parece que entendeu em algumas situações, né? E depois ela continua nesse estado de vitimização. E aí eu Uhum. preciso entender, aí eu, né, preciso entender que não fui eu que não consegui trazer a informação, é ela que está querendo se manter naquele estado e tudo bem, né? Então, assim, isso muitas Perfeito. vezes me trouxe um desconforto, assim, porque, poxa, por que eu fiz de errado ali que essa pessoa não entendeu e ela continua fazendo a mesma coisa? Só que ela tá lá, Sim. ela não deu o salto quântico de consciência dela e ela precisa de É. mais energia para isso. Ok, sabe? Respeitar isso para mim Sim. também foi outro desafio no início. Porque eu queria que todo mundo entendesse aquilo que eu estava entendendo. Sim. Para conseguir conversar sobre isso. Acho que esses foram os maiores desafios. O resto, sim, foi muita leveza. Do ponto. Porque, assim, por exemplo, eu acho que um dos dias mais impactantes de como isso foi colocado em prática na minha vida foi quando eu criei um tombo de bicicleta. Eu caí, eu sabia que eu estava indo justamente curar um trauma, né? E aí, ao andar de bicicleta, eu tinha 14 anos, mais de 14 anos sem andar de bicicleta por ter perdido um primo andando de bicicleta. E aí, quando eu fui andar de bicicleta, eu fui, não, eu tô indo porque tá tudo certo, eu crio a minha realidade, tá, eu vou focar no dia lindo, tá tudo bem. Só que quando eu fui chegando perto da informação da rua que ele sofreu o acidente, eu fui acessando a informação e não parei, respirei, voltei para o presente, fiquei no passado, entrei numa frequência que não tinha nada a ver com a frequência que eu queria realmente criar. E aí eu perdi total a frequência de criar uma realidade positiva e entrei numa frequência negativa. E com isso, eu criei um tombo. E eu caí e segundos, em segundos eu levantei e eu imediatamente falei para quem estava comigo. Ele me perguntou o que aconteceu e eu falei, eu criei um tombo. Então, Olha, assim, que não é nem insight. eu cair. Eu falei, eu criei um tombo. Eu criei um tombo. Em E 5 olha, minutos. e é impressionante, esse exemplo do tombo é muito, é assim, a gente se identifica, porque quantas vezes, né, cada uma de nós criamos situações na nossa vida, assim, até de acidentes mesmo, como Sim, esse, mas acidentes das mais diversas ordens, né? Acidentes até podem ser físicos, mas podem ser nos relacionamentos, pode ser no trabalho, quando a gente realmente se perde nas frequências, indo para o passado, indo para o futuro e não estando realmente consciente daquilo que a gente quer criar agora, né? sim. Se perdeu ali, levou a, como fala,
levou um arrastão Aham. do universo, caiu, né? É Bem, isso, assim. É bem simbólico, bem interessante mesmo. então, Certo. a Agi. Gigi tá aí. E tá aprendendo desde novinha. Essa, pelo menos, vai aprender Essa desde já tá novinha. aprendendo do berço. É, Do de berço. berço, né, Tomara que ela passe querida? para os amiguinhos. Sim, tomara, vai passar. Tudo reverbera, né, Lu? Mas eu desejo, né, e vibro para que esteja vindo uma nova era mais consciente. Porque eu acho que a informação já está mais fácil acesso, né? Então, vibro para isso. É verdade. E Lu, como é que você vive hoje na sua, assim, a transpessoal na prática, na sua vida, mas prática mesmo, assim, no dia a dia? Eu acho que o principal é isso, Liana, assim, é perceber, é, identificar. Eu passo o tempo inteiro tentando identificar o que eu estou criando, se eu estou satisfeita, né? Agradecendo para vibrar mais. E se eu não estou satisfeita, buscando identificar em mim o que está acontecendo. Se é uma memória, né? Se tem algo que eu preciso, o que eu preciso trabalhar em mim que está criando aquela realidade. Então eu vivo fazendo isso o tempo inteiro, né? E aí, às vezes, silencio, busco essas informações dentro de mim, vou ou usando alguma forma para me harmonizar, né? Às vezes o que precisa é isso, então aí eu busco ferramentas para me harmonizar. Então, na verdade, é isso que eu falo. Física quântica e transpessoal passaram a ser um estilo de vida. Porque eu aplico o tempo inteiro, não é uma coisa assim, é como eu falo do Ho'oponopono. Não, eu não faço um momento do dia que eu paro, faço tantas vezes. Eu faço o tempo inteiro que eu vou percebendo. Eu uso o Ho'oponopono como uma ferramenta de mudança de frequência, né? Se eu entendo que não tô legal, o que está acontecendo? Né? Então, assim, uma série de exemplos que eu fui dando aqui são situações que tá desafiador, eu vou usando, por exemplo, o Ho'oponopono para mudar minha frequência, tomar consciência, o que eu estou criando. Então, eu passo o tempo inteiro aplicando ferramentas para mudar minha frequência, para melhorar, né? Ou seja, em síntese, você respira Eu física vivo isso. quântica e psicologia transpessoal, Eu, né? hoje eu Assim como posso você viver respira, é, aham, que legal. o tempo inteiro, na verdade. Não tem um momento do Completamente dia que eu. integrada. É, Completamente integrada. Isso é interessante, realmente. Eu acho que quando realmente a gente se apropria, incorpora, integra, né? Eu me lembro assim, sabe que eu, quando era menina, né, até a adolescência, eu aprendi com a minha mãe, né, todas as noites rezar antes de dormir. E eu rezava antes de dormir, todas as noites. Então. Chegou um dia da minha vida que eu pensei assim, mas rezar não deve ser em um momento. concordo. Eu, se eu converso com Deus o dia inteiro, eu não preciso ter um momento para rezar. E eu me desafiei a fazer isso, assim, sabe? Uhum. E foi interessante, porque foi uma sensação como se eu tivesse. é, foi uma sensação assim, meu Deus, será que eu posso deixar isso que eu aprendi com a minha ancestralidade, sabe? Uhum. Mas foi uma coisa de libertação, assim, porque eu entendi o real significado do que é conversar com Deus. É E isso não aquela é um questão papo que eu vou ligar naquele horário, entendeu? de pedir E eu licença passei a para fazer fazer isso todo. diferente, né? E quando Sim. tu E muda a tua hoje, consciência, tu duplica de uma maneira exato, diferente também. de uma maneira diferente. E hoje, assim, a cada pensamento que eu tenho, eu estou conversando com Deus. Uhum. E assim, conscientemente, Sim, né? E, enfim, é bem interessante isso mesmo quando aquilo, né, aquele conhecimento vira vida, se sim. transforma na nossa vida, né?
E É aí não tem verdade. mais, não é mais separado, mas dividido, não tem esforço e fica muito mais leve, como você mesma Com trouxe certeza. aqui. Bem legal. Lu, então agora chegou aquele momento final, né? Que eu vou pedir assim, o pessoal está esperando, né? Então, assim, a partir de toda essa sua experiência, né, tão rica, Sim. o que que você poderia deixar de dicas, de mensagens para quem está assistindo a gente sobre isso tudo? Então, primeiro eu diria para buscar autoconhecimento, né? Buscar, assim, é um processo contínuo, eu acredito que é para isso que a gente está aqui, porque é só com autoconhecimento que a gente busca o autodesenvolvimento, né? E faz todo sentido para a nossa alma, né? Para a nossa evolução. Então, buscar autoconhecimento e muitas vezes pela terapia que a gente vai. É um caminho mais fácil, né? Assim, meu interessante ponto de vista, mas as terapias facilitam muito esse processo de autoconhecimento, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue enxergar, tem que ser alguém de fora nos ajudando nesse processo. Meditação, né? Justamente porque meditação é outra coisa que nem sempre eu paro para fazer um silêncio. Muitas vezes eu faço de forma ativa, mas tá buscando, tá ali no presente, né? Concentrado, prestando atenção no que tu tá fazendo, no que tu tá vibrando, né? E aí, com isso, perceber o que tem do passado refletindo no teu presente, isso, né, conectado ao autoconhecimento, para buscar mudar essa informação, ver o que realmente tem que ser perdoado, liberado, para mudar essa frequência vibracional. Buscar coisas que realmente elevam tua frequência vibracional, coisas que te façam. Então, vai ouvir uma boa música. Aconteceu aqui. Vai ouvir uma boa música, vai se conectar com pessoas que te façam feliz, vai ler algo que eleve tua frequência, às vezes até comer algo que te conecte a uma sensação de prazer. Então, sai daquele estado de, né, de reclamar, que é reclamar é pedir, reclamar é pedir mais. Então, desvitimizar, né, se responsabilizar. Então, na verdade, é se tornar consciente. Né? A dica seria essa, assim, principal, se tornar É. consciente. Então, são ferramentas para te tornar mais consciente, né? E aí, o possível orar e vigiar que a gente fala, né? Manter esse estado na vida, assim, perceber o tempo inteiro o que tu tá criando e perguntar para que você tá criando isso? Porque se você identifica isso, você consegue fazer do desafio uma oportunidade de melhora. Acho que seria isso, sabe? Que é até o resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje. É verdade, foi bem o resumo mesmo, a capacidade de síntese. Meu amor, que gostosa a nossa conversa. Ai, Adorei. gratidão, também gostei. Quero agradecer muito, né, mais essa tua contribuição aí junto com a gente. Amo a nossa parceria. Que É de muito bom. crescimento para mim, viu, Lu? É para mim também. E seguimos juntas. Certamente. Gratidão, meu amor. Gratidão. Gratidão a todo mundo que passou por aí. Beijo, fiquem com Deus.